O 12º planeta, capítulo 9, Aterrissagem no planeta Terra. Até agora só pisamos a Lua e sondamos apenas os planetas mais próximos de nós em missões não tripuladas. Para além de nossos vizinhos relativamente próximos, tanto o espaço interplanetário como o exterior estão ainda fora do alcance, até de pequenas missões de sonda. Mas o planeta próprio dos Nefilim, com sua vasta órbita, serviu como observatório itinerante, levando-os através das órbitas de todos os planetas exteriores e possibilitando-lhes a observação em primeira mão da maior parte do sistema solar. Não admira, então, que, quando eles aterrissaram na Terra, uma grande parte do conhecimento que traziam consigo dissesse respeito à astronomia e à matemática celestial. Os Nefilim, deuses do céu sobre a terra, ensinaram o homem a erguer os olhos para os céus, tal como Javé vivamente recomendou a Abraão. Não admira, também, que até as mais remotas esculturas e esboços possuam símbolos celestes de constelações e planetas e que, quando os deuses tinham de ser representados ou invocados, seus símbolos celestiais fossem usados como uma abreviatura gráfica. Invocando os símbolos celestiais, divinos, o homem já não estava só. Os símbolos ligavam os terráqueos com os Nefilim, a terra com o céu, a humanidade com o universo. Alguns dos símbolos, acreditamos nós, convencionam também a informação que apenas podia estar relacionada com viagens espaciais à Terra. Fontes antigas fornecem uma profusão de textos e listas falando de corpos celestes e suas associações com as várias deidades. O antigo hábito de associar vários nomes epítetos tanto aos corpos celestes como às deidades tornam difícil a identificação. Mesmo no caso de identificações estabelecidas, tais como Vênus/Star, a gravura está confundida pelas mudanças no panteão. Deste modo, em tempos mais anteriores, Vênus estava associada com Ninursag. De qualquer modo, obteve-se uma maior explicitação com eruditos, tais como E. D. von Buren, Symbols of the Gods in Mesopotamian Art, símbolos dos deuses na arte mesopotâmica, que reuniram e classificaram os mais de 80 símbolos, de deuses e corpos celestes, que podem ser encontrados em rolos cilíndricos, esculturas, estelas, relevos, murais e marcos de pedra de fronteira, Kudurru, em Acádio, com grande pormenor e clareza. Quando se faz a classificação de símbolos, torna-se evidente que, a parte de representarem algumas das mais bem conhecidas constelações meridionais e setentrionais, como, por exemplo, a serpente do mar para a constelação Hidra, eles representam, ou as 12 constelações do zodíaco, por exemplo, Câncer para Escorpião, os 12 deuses do céu e da terra, ou os 12 membros do sistema solar. O Kudurru estabelecido por Melchizedek, rei de Susa, mostra os 12 símbolos do zodíaco e os símbolos dos 12 deuses astrais. Uma estela erigida pelo rei Assir-Osairadão mostra o governante segurando a taça da vida enquanto olha na sua frente os principais 12 deuses do céu e da terra. Vemos 4 deuses sobre animais, entre os quais Star, que monta o leão, e Haddad, que segura o raio dentado, podem ser definitivamente identificados. 4 outros deuses estão representados pelas ferramentas de seus atributos especiais, como, por exemplo, o deus da guerra Ninurta com seu bastão de cabeça de leão. Os restantes 4 deuses são mostrados como corpos celestes, o Sol, Shamash, o globo alado, o 12º planeta, o domicílio de Anu, o crescente lunar e um símbolo consistindo em 7 pontos. Embora em tempos posteriores o deus Sim estivesse associado com a Lua, identificada pelo crescente, um vasto leque de provas diz-nos que em tempos antigos o crescente era o símbolo de uma idônea deidade de Barbas, um dos verdadeiros vetustos deuses sumérios. Frequentemente mostrado como tendo à sua volta correntes de água, este deus é indubitavelmente Enki. O crescente era também associado à ciência de medição e cálculo da qual Ea era o divino mestre.
Era correto que ao deus dos mares e oceanos, Enki, fosse associada como sua contraparte celestial a Lua, que está na origem da formação das marés dos oceanos. Qual era o significado do símbolo dos 7 pontos? Muitas pistas não deixam dúvida de que se tratava do símbolo celestial de Enlil. A representação do portão de Anu, o globo alado, flanqueado por Enki e Enlil, representa-os pelo crescente e pelo símbolo dos 7 pontos. Algumas das mais nítidas representações dos símbolos celestes que foram meticulosamente copiadas por Sir Henry Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. As inscrições cuneiformes da Ásia Ocidental atribuem a posição mais proeminente a um grupo de 3 símbolos que representam Anu ladeado por seus 2 filhos. Estas inscrições mostram que o símbolo para Enlil podia ser tanto 7 pontos como a estrela de 7 pontas. O elemento essencial na representação celestial de Enlil era o número 7, a filha, Ninursar, era por vezes incluída e representada pela faca umbilical. Os eruditos têm sido incapazes de entender uma afirmação de Gudea, rei de Lagash, onde ele diz: o celestial 7 é 50. Tentativas de soluções aritméticas, algumas fórmulas pelas quais o número 7 tomaria parte do 50, não conseguiram revelar o significado da afirmação. Todavia, nós vemos uma resposta simples. Gudea afirmou que o corpo celestial que é 7 representa o Deus que é 50. O deus Enlil, cuja categoria numérica era 50, tinha como sua contraparte celestial o planeta que ocupava a 7ª posição. Que planeta era o de Enlil? Recordemos os textos que falam dos remotos tempos em que pela primeira vez os deuses vieram à Terra, quando Anu permaneceu no 12º planeta e seus 2 filhos que desceram à Terra lançavam sortes. A Enki foi dada a supremacia sobre as profundezas e a Enlil a terra foi dada para seu domínio. E a resposta para o quebra-cabeça brota em todo o seu significado. O planeta de Enlil era a Terra. A Terra, para os Nefilim, era o 7º planeta. Em fevereiro de 1971, os Estados Unidos lançaram uma nave espacial não tripulada na mais longa missão empreendida até a data. A nave viajou durante 21 meses, passou Marte e o cinturão de asteroides para um encontro precisamente marcado com Júpiter. Depois, como o previram os cientistas da NASA, a imensa força gravitacional de Júpiter apoderou-se da nave espacial e arremessou-a para o espaço. Especulando acerca das possibilidades de a Pioneer 10 poder ser algum dia atraída pela força gravitacional de outro sistema solar e ser esmagada contra algum planeta no universo, os cientistas da Pioneer 10 juntaram-lhe uma placa em alumínio gravada com a mensagem. A mensagem emprega uma linguagem pictográfica, signos e símbolos não muito diferentes dos usados na primeiríssima escrita pictográfica da Suméria. Ela tenta contar, a quem quer que venha a encontrar a placa, que a humanidade é masculina e feminina, de uma estatura relacionada com o tamanho e forma da nave espacial. Ela descreve os 2 elementos químicos básicos de nosso mundo e nossa localização relativamente a certa fonte interestelar de emissão de rádio. Representa ainda nosso sistema solar como tendo um Sol e 9 planetas, narrando ao descobridor: a nave que encontraste vem do 3º planeta deste Sol. Nossa astronomia está encadeada com a noção de que a Terra é o 3º planeta, que, de fato, o é, se começarmos a contar desde o centro do nosso sistema, o Sol. Mas para alguém aproximando-se do nosso sistema solar vindo do exterior, o primeiro planeta com que depararia seria Plutão, depois, em segundo lugar, Netuno, e, em terceiro, Urano, não a Terra. O 4º planeta seria Saturno, o 5º Júpiter, e o 6º, Marte. E a Terra seria o 7º. Ninguém, a não ser os Nefilim, viajando para a Terra passando por Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter e Marte, poderia ter considerado a Terra como o 7º.
Mesmo se, por amor da tese, se considerasse que os habitantes da Mesopotâmia antiga, mais do que viajantes pelo espaço, tinham o conhecimento ou a sabedoria para contar a posição da Terra não a partir do Sol central, mas dos limites do sistema solar, então, seguir-se-ia que os povos antigos sabiam da existência de Plutão, Netuno e Urano. Uma vez que eles não podem ter adquirido por eles próprios o conhecimento da existência dos planetas exteriores, essa informação deve ter-lhes sido comunicada parcialmente pelos Nefilim. Não importa que suposição seja adotada como ponto de partida, a conclusão é sempre a mesma. Apenas os Nefilim podiam saber da existência de planetas para além de Saturno, como consequência dos quais a Terra, contando a partir do exterior, é o sétimo planeta. A Terra não é o único planeta cuja posição numérica no sistema solar é representada simbolicamente. Uma vasta quantidade de provas mostra que Vênus era representada como uma estrela de 8 pontas. Vênus é o oitavo planeta, seguindo a Terra, quando os numeramos a partir do exterior. A estrela de 8 pontas representa ainda a deusa Estar, cujo planeta era Vênus. Muitos selos cilíndricos e outras relíquias gráficas representam Marte como o sexto planeta. Um selo cilíndrico mostra o deus associado a Marte, originalmente Nergal, depois Nabu, sentado num trono sob uma estrela de 6 pontas como seu símbolo. Outros símbolos no selo mostram o Sol, muito ao jeito da nossa maneira atual de o descrever, a Lua e a Cruz, símbolo do planeta da travessia, o 12º planeta. Em tempos assírios, a conta celestial de um planeta de um deus era frequentemente indicada pelo número correto de símbolos estrelas colocados próximo ao trono do deus. Deste modo, uma placa representando o deus Ninurta continha 4 símbolos estrelas em seu trono. Seu planeta Saturno é, de fato, o quarto planeta, tal como era contado pelos Nefilim. Foram encontradas descrições similares para a maior parte dos outros planetas. O acontecimento religioso central da Mesopotâmia antiga, o Festival de Ano Novo de 12 dias, estava repleto de simbolismo relacionado com a órbita do 12º planeta, a composição do sistema solar e a viagem dos Nefilim para a Terra. As mais bem documentadas destas afirmações de fé eram os rituais babilônicos do Ano Novo, mas a evidência mostra-nos que os babilônios apenas copiavam as tradições que remontavam ao início da civilização suméria. Na Babilônia, o festival seguia um austero e detalhado ritual. Cada parte, ato e oração tinha um motivo tradicional e um significado específico. As cerimônias iniciavam-se no primeiro dia de Nisan, ou seja, o primeiro mês do ano, coincidindo com o equinócio da primavera. Durante 11 dias, os outros deuses com status celeste reuniam-se com Marduk numa ordem prescrita. Ao 12º dia, cada um dos outros deuses partia para sua própria residência e Marduk era deixado sozinho em seu esplendor. O paralelo para o aparecimento de Marduk dentro do sistema planetário, sua visita com os outros 11 membros do sistema solar e a separação ao 12º dia, deixando o 12º deus continuar a ser o rei dos deuses, mas isolado deles, é óbvio. As cerimônias do Festival do Ano Novo têm seu paralelo na rota do 12º planeta. Os primeiros 4 dias, conjugando-se com a passagem de Marduk pelos primeiros 4 planetas, Plutão, Netuno, Urano e Saturno, eram dias de preparação. No fim do 4º dia, os rituais exigiam que se marcasse o aparecimento do planeta, Ico, Júpiter, dentro dos limites visuais de Marduk. O celestial Marduk aproximava-se do local da batalha celeste. Simbolicamente, o alto sacerdote começa a recitar a epopeia da criação, o conto daquela batalha celeste. A noite era passada em claro.
Terminada a recitação do conto da batalha celeste e enquanto o quinto dia nascia, os rituais exigiam a proclamação 12 vezes repetida de Marduk como o Senhor, afirmando que, como consequência da batalha celeste, havia agora 12 membros no sistema solar. As récitas nomeavam então os 12 membros do sistema solar, as 12 constelações do zodíaco. Em alguma parte, durante o quinto dia, o deus Nabu, filho e herdeiro de Marduk, chegava de barco do seu centro de culto, Borsippa. Mas ele apenas penetrava no complexo do templo da Babilônia ao sexto dia, porque por essa altura Nabu era um membro do panteão babilônico de 12 e o planeta associado a ele era Marte, o sexto planeta. O livro do Gênesis informa-nos que em 6 dias o céu e a terra e toda a sua hoste estavam completados. Os rituais babilônicos comemorando os acontecimentos celestiais que resultaram na criação do cinturão de asteroides e da Terra foram também completados nos primeiros 6 dias de Nisan. Ao 7º dia, o festival voltava sua atenção para a Terra. Embora os detalhes dos rituais do 7º dia sejam escassos, H. Frankfurt, King's Pandit Gods, a realeza e os deuses, acredita que eles envolviam uma representação dos deuses liderados por Nabu, da libertação de Marduk de sua prisão nas montanhas da Terra Inferior. Uma vez que foram encontrados textos que descrevem em detalhes lutas épicas entre Marduk e outros candidatos ao domínio da Terra, podemos deduzir que os acontecimentos do 7º dia eram uma nova representação da luta de Marduk pela supremacia na Terra, o 7º, suas derrotas iniciais e sua vitória final e usurpação de poderes. No 8º dia do festival de Ano Novo na Babilônia, Marduk, vitorioso na terra, tal como o trabalhado Enuma Elish fizera nos céus, recebeu os poderes supremos. Tendo-os legado a Marduk, os deuses, assistidos pelo rei e pela população, embarcavam, então, ao 9º dia numa procissão ritual que levava Marduk de sua casa dentro do sagrado recinto fechado da cidade até a casa de Akitu, fora das portas da cidade. Marduk e os 11 deuses visitantes permaneciam aí ao longo do 11º dia. No 12º dia, os deuses dispersavam-se para seus vários domicílios e o festival terminava. Dos muitos aspectos do festival babilônico, que revelam suas origens sumérias mais antigas, um dos mais significativos era aquele que pertencia à casa de Akitu. Vários estudos, tais como o de S.A. Pallas, The Babylonian Akitu Festival, o Festival Babilônico de Akitu, estabeleceram que esta casa é retratada em cerimônias religiosas na Suméria em períodos tão remotos como o 3º milênio AC. A essência da cerimônia era uma procissão sagrada que observava o deus reinante abandonar seu domicílio, ou templo, e ir, passando por várias estações, até um local bem fora da cidade. Um navio especial, um divino barco, era usado para o propósito. Depois, o deus, bem-sucedido em sua missão junto da casa de Akiti, regressava ao cais da cidade no mesmo barco divino e refazia seu caminho de volta ao templo por entre os festejos e o júbilo do rei e da população. O termo sumério Akiti, do qual derivou o babilônio Akitu, significava, literalmente, construir vida na terra. Isto, adicionado aos vários aspectos da misteriosa jornada, leva-nos a concluir que a procissão simbolizava a arriscada, mas bem-sucedida, viagem dos Nefilim desde sua residência até o 7º planeta, a Terra. Escavações conduzidas ao longo de cerca de 20 anos no local da antiga Babilônia, brilhantemente correlacionadas com os textos rituais babilônicos, possibilitaram a equipes de estudiosos conduzidas por F. Wetzel e F. H. Weisbach, das Haupteinrichtungen des Marduk no Babilônia, o santuário de Marduk na Babilônia, a reconstrução do sagrado recinto de Marduk, dos padrões arquitetônicos do seu zigurate, e da via processional, dos quais foram reerigidas partes no Museu do Antigo Oriente Médio, em Berlim Oriental.
Os nomes simbólicos das 7 estações e o epíteto de Marduk em cada estação são dados tanto em acádio, como em sumério, atestando tanto a antiguidade, como as origens sumérias da procissão e de seu simbolismo. A primeira estação de Marduk, na qual seu epíteto era governante dos céus, era chamada Casa da Santidade, em acádio, e Casa das Brilhantes Águas, em sumério. O epíteto do deus na segunda estação está ilegível. A estação chamava-se Onde o Campo se Separa. O nome parcialmente mutilado da terceira estação começava com as palavras local em face ao planeta, e o epíteto do deus muda aí para Deus do Fogo Derramado. A quarta estação se chamava Sagrado Local de Destinos, e Marduk era aí chamado Senhor da Tempestade das Águas de Pequi. A quinta estação parece ser menos turbulenta. Chamava-se a Estrada, e Marduk assumiu o título onde aparece a palavra do pastor. Uma navegação mais suave é também indicada na sexta estação, chamada o Navio do Viajante, onde se muda o epíteto de Marduk para Deus do Portão assinalado. A sétima estação era Bit Aktu, casa de construir vida na terra. Aí, Marduk tomava o título Deus da Casa de Repouso. Estamos convencidos de que as 7 estações na procissão de Marduk representavam a viagem espacial dos Nefilim desde seu planeta até a Terra, que a primeira estação, a Casa de Brilhantes Águas, representava a passagem por Plutão, a segunda, onde o campo se separa, era Netuno, a terceira, Urano, a quarta, um local de celestes tempestades, Saturno. A quinta, onde a estrada se torna clara, onde aparece a palavra do pastor, era Júpiter. A sexta, onde a jornada se desvia para o navio do viajante, era Marte. E a sétima estação era a Terra, o fim da jornada, onde Marduk oferecia a casa de repouso, a casa de construir vida na terra dos deuses. Como teria a administração da aeronáutica e espaço dos Nefilim visto o sistema solar em termos de voos espaciais para a Terra? Logicamente, e de fato, eles encaram o sistema em 2 partes. Uma zona real de preocupação era a zona de voo que abarcava o espaço ocupado pelos 7 planetas de Plutão à Terra. O segundo grupo, para além da zona de navegação, era constituído por 4 corpos celestes: Lua, Vênus, Mercúrio e Sol. Em astronomia e genealogia divinas, os 2 grupos eram considerados separadamente. Genealogicamente, sim, tal como a Lua, era a cabeça do grupo dos 4. Shamash, tal como o Sol, era seu filho e Ishtar, Vênus, sua filha. Haddad, tal como Mercúrio, era o tio, irmão de Sim, que acompanhava com seu sobrinho Shamash, especialmente, com sua sobrinha Ishtar. Os 7, por outro lado, eram aglomerados em conjunto em textos tratando dos negócios tanto de deuses, como de homens e de acontecimentos celestes. Eles eram os 7 que julgam, 7 emissários de Anu, seu rei, e foi depois deles que o número 7 foi consagrado. Havia 7 vetustas cidades. As cidades tinham 7 portas. As portas tinham 7 ferrolhos. As bênçãos pediam 7 anos de abundâncias. As maldições lançavam fome e pragas durante 7 anos. Os casamentos divinos eram celebrados com 7 dias de amor, e assim sempre por diante. Durante cerimônias solenes, como as que acompanhavam as raras visitas à terra de Anu e sua consorte, as divindades representando os 7 planetas eram atribuídas certas posições e vestes cerimoniais, enquanto os 4 eram tratados como um grupo à parte. Por exemplo, antigas regras de protocolo afirmam: as deidades Haddad, Sim, Shamash e Ishtar, sentar-se-ão na corte até o romper do dia. Nos céus, esperava-se que cada grupo ficasse em sua própria zona celeste, e os sumérios julgavam que havia uma barra celeste mantendo os 2 grupos separados. Um importante texto mitológico astral, segundo a Jeremias, Teolá Testament in the Light of the Ancient Near Past, aborda alguns notáveis eventos celestes quando os 7 irromperam sobre a barra celeste.
Nesse levantamento, que aparentemente se tratou de um alinhamento incomum dos 7 planetas, eles fizeram aliados do herói Shamash Sol e do valente Haddad Mercúrio, significando, talvez, que todos exerciam uma força gravitacional numa única direção. Ao mesmo tempo, estar procurando um glorioso local de residência com Anu, envidou todos os seus esforços no sentido de se tornar rainha dos céus. Vênus estava, de um ou de outro modo, desviando sua morada para um local de residência mais glorioso. O maior efeito foi exercido em Sim, a Lua. Aos 7 que não temem as leis, Sim, o concessor de luz, sitiou violentamente. De acordo com este texto, o aparecimento do 12º planeta salvou a escurecida Lua e fê-la brilhar adiante nos céus uma vez mais. Os 4 estavam localizados numa zona celestial a que os sumérios chamavam Gireia, águas celestes onde se confundem os foguetes, Mue, confusão de missão espacial, ou Ue, faixa de confusão. Estes desconcertantes termos fazem sentido logo que percebemos que os Nefilim consideravam os céus do sistema solar em termos de suas viagens espaciais. Apenas recentemente, os engenheiros da CONSAT, Corporação das Comunicações via Satélite, descobriram que o Sol e a Lua enganam os satélites e desligam-nos. Os satélites da Terra podem ser confundidos por chuvas de partículas das chamas solares, ou por alterações na reflexão pela Lua de raios infravermelhos. Também os Nefilim tinham plena consciência de que as naves foguetes ou naves espaciais entravam numa zona de confusão uma vez ultrapassada a Terra e aproximando-se de Vênus, de Mercúrio e do Sol. Separados dos 4 por uma suposta barra celeste, os 7 estavam numa zona celestial, para a qual os sumérios usavam o termo Ud. O Ud consistia em 7 partes chamadas, em acádio, Jiparu, residência da noite. Há poucas dúvidas de que esta fosse a origem das crenças do Oriente Médio nos 7 céus. As 7 orbes ou esferas do Ud compreendiam o acádio Kishatu, a totalidade. A origem do termo era o sumério Shu, que implicava também aquela parte que é mais importante, o Supremo. Os 7 planetas eram por isso e por vezes chamados os 7 brilhantes Shunu, os 7 que repousam na parte suprema. Os 7 eram tratados com maior detalhe técnico que os 4. As listas celestiais sumérias, babilônicas e assírias descrevem-nos, com vários epítetos, e listam-nos na sua ordem correta. A maior parte dos estudiosos, considerando que os textos antigos não podiam de forma alguma ter abordado planetas para além de Saturno, acharam dificultosa a correta identificação dos planetas descritos nos textos. Mas as nossas próprias descobertas tornam a identificação e a compreensão dos significados dos nomes relativamente fácil. O primeiro a ser encontrado pelos Nefilim, aproximando-se do sistema solar, foi o planeta Plutão. As listas da Mesopotâmia chamam a este planeta Shu-Pa, supervisor do Shu, o planeta que guarda a aproximação à suprema parte do sistema solar. Como veremos, os Nefilim só podiam aterrissar na Terra se sua nave espacial fosse lançada do 12º planeta bastante antes de se aproximar das vizinhanças da Terra. Deste modo, eles podiam ter atravessado a órbita de Plutão não só como habitantes do 12º planeta, mas também como astronautas de uma nave espacial nova. Um texto astronômico dizia que o planeta Shu-Pa era aquele onde a deidade Enlil fixara o destino para a Terra, onde o Deus, encarregado de uma missão espacial, estabelecera a rota correta para o planeta Terra e para a Terra da Suméria. A seguir a Shu-Pa ficava, Iru, volta completa. Em Netuno, a missão espacial começava provavelmente sua larga curva ou volta completa em direção ao seu alvo final. Outra lista nomeia o planeta Umba, que conota a vegetação de terreno pantanoso. Quando, e se algum dia sondarmos Netuno, será que descobriremos que sua persistente associação com águas se deve aos aquosos pântanos que os Nefilim viram sobre o planeta?
A Urano se dava o nome de Kakabshamama, planeta que é o duplo. Urano é, na verdade, o gêmeo de Netuno em tamanho e aspecto. Uma lista suméria chama Aliente Mashsig, planeta de radiante vida esverdeada. Será também Urano um planeta no qual abundava a vegetação pantanosa. Para além de Urano assoma Saturno, um planeta gigante, quase 10 vezes maior que a Terra, distinguível pelos seus anéis que se estendem por mais do dobro em distância que o diâmetro do planeta. Armado de uma tremenda força gravitacional e dos misteriosos anéis, Saturno deve ter representado muitos perigos aos Nefilim e suas missões espaciais. Isto bem pode explicar o fato de eles chamarem ao quarto planeta Targalu, o Grande Destruidor. O planeta era também apelidado Caxidi, arma de integridade, e Simutu, ele que pela justiça mata. Ao longo do Antigo Oriente Médio o planeta representou o castigador dos injustos. Seriam estes nomes expressões de temor ou referências a reais acidentes no espaço? Os rituais Akitu, como vimos, fazem referência a tempestades das águas entre An e no quarto dia, quando a missão espacial estava entre Anshar, Saturno, e Kishar, Júpiter. Um texto sumério muito antigo, considerado desde sua primeira publicação em 1912 como sendo um antigo texto mágico, registra muito possivelmente a perda de uma nave espacial e seus 50 ocupantes. Relata como Marduk, chegando a Eridu, se apressou a ir ter com seu pai Ea com algumas terríveis novidades. Foi criado como uma arma. Atacou para frente como a morte, os Anunnaki, que são 50, ele assassinou, o voador, semelhante a uma ave Shussar, ele assassinou no peito. O texto não identifica ele aquilo que destruiu o Shussar, o voador supremo perseguidor, e seus 50 ocupantes. Mas o medo de um perigo celeste é evidente só em relação a Saturno. Os Nefilim devem ter passado por Saturno e chegado à vista de Júpiter com uma grande sensação de alívio. Eles chamavam ao quinto planeta Bárbaru, o brilhante, assim como Sagmigar, o grande, onde as vestes espaciais são apertadas. Outro nome para Júpiter, Sigziana, verdadeiro guia dos céus, descreve também seu papel provável na viagem à Terra. Ele era o sinal para fazer a curva na difícil passagem entre Júpiter e Marte e entrar na zona perigosa do cinturão de asteroides. A partir dos epítetos, pareceria que neste ponto os Nefilim colocam os seus Mes, suas vestes espaciais. Marte, muito corretamente, era chamado Tukagaba, luz estabelecida à porta das águas, recordando-nos as descrições sumérias e bíblicas do cinturão de asteroides como o bracelete celeste separando as águas superiores das águas inferiores do sistema solar. Mais precisamente, a Marte se referiam como Shelidu, próximo do centro do sistema solar. Um invulgar esboço num selo cilíndrico sugere que, passando Marte, uma missão espacial dos Nefilim que chegasse estabelecia constante comunicação com o controle da missão na Terra. O objeto central neste antigo esboço simula o símbolo do 12º planeta, o globo alado. E, ainda assim, ele parece diferente. É mais mecânico, mais manufaturado que natural. As suas asas parecem quase os painéis solares com os quais as missões espaciais norte-americanas são equipadas para converter a energia solar em eletricidade. As duas antenas são inconfundíveis. A nave circular, com seu topo semelhante a uma coroa e suas extensas asas e antenas, está situada nos céus, entre Marte, a estrela de 6 pontas, e a Terra e sua Lua. Na Terra, uma divindade estende sua mão para cumprimentar um astronauta ainda fora nos céus, perto de Marte. O astronauta é mostrado usando um elmo com um visor e um escudo. A parte inferior de sua veste assemelha-se a um homem-peixe, um requisito necessário, talvez, no caso de uma aterrissagem de emergência no oceano. Numa mão ele segura um instrumento, com a outra, retribui o comprimento da Terra. E depois, seguindo viagem, estava a Terra, o 7º planeta.
Nas listas dos 7 deuses celestes, ela era chamada Shu-ji, justo local de repouso de Shu. Significava ainda a Terra no fim do Shu, da suprema parte do sistema solar, o destino de longa jornada pelo espaço. Enquanto no Antigo Oriente Médio Sonji se transformava por vezes no mais familiar que, terra, terra seca, a pronúncia e sílaba ji ganharam nos nossos tempos seu significado original, exatamente como os nefilim o entendiam: geografia, geometria, geologia. Na mais remota forma de escrita pictográfica, o signo Shu-ji significava também Shigu, o sétimo. E os textos astronômicos explicavam: Charsha Jiwen Liuana Kakab Shu-ji Kabi. Senhor das Montanhas, divindade em Liu, é idêntica ao planeta Shu-ji. Estabelecendo o paralelo com as 7 estações da viagem de Marduk, os nomes dos planetas falam ainda de voo espacial. A Terra no fim da jornada era o 7º planeta, a Terra. Talvez nunca saibamos se, daqui a anos sem conta, alguém noutro planeta encontrará e entenderá a mensagem desenhada na placa fixada Pioneer 10. Do mesmo modo, uma tal placa ao inverso, ou seja, uma placa trazendo aos terráqueos informações sobre a localização e a rota do 12º planeta. E, no entanto, tal prova extraordinária existe. A prova é uma barra de argila encontrada nas ruínas da Real Biblioteca de Nínive. Tal como muitas das outras barras, é sem dúvida uma cópia assíria de uma barra suméria anterior. Ao contrário de outras, é um disco circular e, embora alguns signos cuneiformes nela inscritos estejam excelentemente preservados, os poucos estudiosos que se entregaram à tarefa de decifração da barra acabaram por lhe chamar o mais desconcertante documento mesopotâmico. Em 1912, L. W. King, conservador de antiguidades assírias e babilônicas no Museu Britânico, fez uma meticulosa cópia do disco que está dividido em 8 segmentos. As partes não danificadas contêm formas geométricas não vistas em nenhum outro artefato antigo, desenhadas e esboçadas com uma considerável precisão. Nelas se incluem setas, triângulos, linhas que se intersecionam e até uma elipse, uma curva geométrico-matemática anteriormente considerada como estranha aos tempos antigos. A invulgar e desconcertante placa de argila chegou ao conhecimento da comunidade científica num relato submetido à apreciação da Real Sociedade Britânica de Astronomia em 9 de janeiro de 1880. R.H.M. Bosanquet A.H. Saísse, num dos mais antigos tratados sobre a astronomia babilônica, referem-se a ela como a um planisfério, a reprodução de uma superfície esférica como um mapa plano. Eles anunciaram que alguns dos signos cuneiformes nela inscritos sugerem medidas, parecem carregar algum significado técnico. Os muitos nomes dos corpos celestes que apareceram nos 8 segmentos da placa estabeleceram claramente o seu caráter astronômico. Bosanquet e Saïsse ficaram particularmente intrigados com os 7 pontos num segmento. Disseram que podiam representar as fases da Lua, se não fosse pelo fato de os pontos parecerem correr ao longo de uma linha nomeando a estrela das estrelas de Urã e um corpo celeste chamado Aten. Não podem restar dúvidas de que esta enigmática figura é suscetível de uma explicação simples, diziam eles. Mas seu próprio esforço para fornecer tal explicação não foi além da correta leitura dos valores fonéticos dos signos cuneiformes e da conclusão de que o disco era um planisfério celeste. Quando a Real Sociedade de Astronomia publicou um esboço do planisfério, J. Open e P. Jensen melhoraram a leitura dos nomes de algumas estrelas ou planetas. O Dr. Fritz Sommel, escrevendo numa revista alemã em 1891, A Astronomia dos Antigos Caldeus, chamou a atenção para o fato de cada um dos 8 segmentos do planisfério formar um ângulo de 45, fato a partir do qual ele concluiu que estava representada uma curva total dos céus, todos os 360 das alturas.
Ele sugeriu que o ponto focal marcasse qualquer local nos céus babilônicos. E por aí ficou o assunto, até que Ernst F. Wegener, primeiro num artigo publicado em 1912, Babilônica, para uma astronomia babilônica, e depois em sua principal obra Handbuch der babylonischen Astronomie, 1915, analisou cabalmente a barra apenas para concluir que ela não fazia sentido. Sua estupefação foi causada pelo fato de que, enquanto as formas geométricas e os nomes das estrelas ou planetas escritos nos limites dos vários segmentos eram legíveis ou inteligíveis, mesmo se seu significado ou objetivo era pouco claro, as inscrições ao longo das linhas, passando em ângulos de 45 de umas para as outras, não faziam, pura e simplesmente, sentido. Elas eram, invariavelmente, uma série de sílabas repetidas na língua assíria das barras. Elas passavam-se assim, por exemplo: laburdi, luburdi, burdi. Bate, 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 caixa, lua, 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 nu. Wegener concluiu que a placa era não só astronômica, como também astrológica, usada como barra mágica para exorcismos, como muitos outros textos consistindo em sílabas repetidas. Com isto, negou qualquer interesse posterior à singular barra. Mas suas inscrições assumem um aspecto completamente diferente se nós a tentarmos ler não em palavras signos assírias, mas em palavras silábicas sumérias, porque então podem restar poucas dúvidas de que a barra representa uma cópia assíria de um anterior original sumério. Quando olharmos para um dos segmentos, que podemos numerar como I, as sílabas sem nexo, nanananananu, ao longo da linha descendente, chá, ao longo da circunferência, shan, gur, ao longo da linha horizontal, brotam em toda a sua significação. Se penetrarmos no significado sumério destas palavras silábicas, o que aqui se revela é um mapa de órbitas, assinalando o caminho pelo qual o deus Enlil passou pelos planetas, acompanhado de algumas instruções de operações. A linha inclinada a 45 graus parece indicar a linha descendente de uma nave espacial de um ponto que é alto, através de nuvens de vapor e uma zona inferior sem nenhum vapor, na direção do ponto do horizonte, no qual céus e terra se encontram. Nos céus perto da linha horizontal, as instruções para os astronautas fazem sentido. É-lhes ordenado ajustar seus instrumentos para a aproximação final. Depois, enquanto se aproximam do solo, foguetes são ligados para abrandar a força da nave, que aparentemente devia ser erguida, acumulada, antes de atingir o ponto de aterrissagem, porque tem de passar sobre terreno alto ou escarpado, montanha. A informação fornecida neste segmento pertence claramente a uma viagem espacial empreendida pelo próprio Enlil. Neste primeiro segmento é-nos dado um preciso esboço geométrico de dois triângulos ligados por uma linha que faz um determinado ângulo. A linha representa uma rota, uma vez que a inscrição afirma claramente que o esboço mostra como a deidade Enlil passou pelos planetas. O ponto de partida é o triângulo à esquerda, representando os longínquos limites do sistema solar. A área de objetivo está à direita, onde todos os segmentos convergem na direção do ponto de aterrissagem. O triângulo à esquerda, desenhado com a base aberta, é semelhante a um signo conhecido na escrita pictográfica do Oriente Médio. Seu significado pode ser lido como o domínio do governante, a terra montanhosa. O triângulo à esquerda é identificado pela inscrição Shut-Enlil, via do deus Enlil. O termo, como sabemos, denota os céus setentrionais da Terra. A linha oblíqua, então, liga aquilo que acreditamos ter sido o 12º planeta, o domínio do governante, a Terra montanhosa com os céus da Terra. A rota passa entre dois corpos celestiais, Dilgan e Apin. Alguns estudiosos defenderam que estes eram os nomes de estrelas distantes ou partes de constelações.
Se as modernas missões tripuladas e não tripuladas podem navegar por uma determinação de posição em brilhantes estrelas pré-determinadas, não se pode excluir para os Nefilim uma similar técnica navegacional. No entanto, a teoria de que os dois nomes representam essas estrelas distantes não concorda, de certo modo, com o significado de seus nomes. Gilgan significava, literalmente, a primeira estação Yapin, onde a rota correta é ajustada. Os significados dos nomes indicam estações de caminhos, pontos já ultrapassados. Tendemos a concordar com tais autoridades como Thompson, Epping e Strassmayer, que identificavam Yapin com o planeta Marte. Se é assim, o significado do esboço torna-se claro. A rota entre o planeta da realeza e os céus por sobre a Terra passava entre Júpiter, a primeira estação, e Marte, onde a rota correta é ajustada. Esta terminologia pela qual os nomes descritivos dos planetas estavam relacionados com seu papel na viagem espacial dos Nefilim, combina com nomes e epítetos nas listas dos 7 Shu-planetas. Como que para confirmar nossas conclusões, a inscrição afirmando que esta era a rota de Enlil aparece debaixo de uma fileira de 7 pontos, os 7 planetas que se estendem de Plutão à Terra. Sem constituir surpresa, os 4 corpos celestes restantes, aqueles na zona de confusão, são mostrados separadamente, para além dos céus setentrionais da Terra e da faixa celestial. Em todos os outros segmentos há também provas de que se tratava de um mapa celeste e manual de voo. Continuando no sentido anti-horário, a parte legível do segmento seguinte contém a inscrição: tomar, 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 lançar, 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 completo, completo, completo. No terceiro segmento, onde se vê uma seção da invulgar forma elíptica, as inscrições legíveis rezam Kakab Sibs Yaná, enviado de Aná, deidade Estar, e a intrigante frase: a deidade Ni, supervisor da descida. No quarto segmento, que contém aquilo que parecem ser instruções de como estabelecer o destino de cada um de acordo com certo grupo de estrelas, a linha descendente é especificamente identificada como a linha do céu. A palavra é repetida 11 vezes sob a linha. Representará este segmento uma fase de voo já mais próxima da Terra, mais próxima do ponto de aterrissagem. Pode ser realmente este o conteúdo da legenda sobre a linha horizontal. Montes, 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 topo, 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 cidade, 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 cidade. A inscrição no centro diz: Kakab Mastadba, gêmeos cujo encontro é fixado. Kakab Sibs Yaná, Júpiter fornece conhecimento. Se, como parece ser o caso, os segmentos estão organizados numa sequência de aproximação, então nós quase podemos partilhar a excitação dos Nefilim à medida que se aproximam do aeroporto espacial da Terra. O segmento seguinte, de novo identificando a linha descendente como céu, 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 anuncia também: nossa luz, nossa luz, nossa luz, mudança, mudança, mudança. Mudança, atenção, caminho e solo alto, terra plana. A linha horizontal contém, pela primeira vez, números: foguete, 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 levantar, planar, 40, 40, 40, 40, 40, 20, 22, 22. A linha superior do segmento seguinte já não afirma céu, céu. Pelo contrário, ela chama canal, canal 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Pode-se perceber um desenho neste segmento grandemente danificado. Ao longo de uma das linhas, a inscrição diz-nos Ashur, que pode significar ele que vê ou vendo. O sétimo segmento está demasiado danificado para ser somado a nosso exame. As poucas sílabas discerníveis significam distante, distante, vista, vista, e as palavras de instruções são pressionar para baixo. O oitavo e último segmento, no entanto, está quase integral. Linhas direcionais, setas, inscrições marcam um caminho entre 2 planetas.
Instruções para acumular montanha mostram 4 conjuntos de cruzes, inscritas por 2 vezes combustível água cereal e 2 vezes vapor água cereal. Seria este um segmento tratando das preparações para o voo em direção à Terra, ou um segmento tratando do armazenamento para o voo de regresso ao encontro do 12º planeta? Talvez seja o último caso, uma vez que a linha com a aguçada seta apontando para o local de aterrissagem na Terra tem em sua extremidade final outra seta apontando para a direção oposta, e a legenda regressos. Quando Enki conseguiu que o emissário de Anu fizesse a data tomar a estrada do céu, e Anu descobriu Ardil, ele exigiu saber por que Enki, a um indigno humano, revelou o plano de céu-terra, tornando distinto, fazendo um Shen para ele. No planisfério que acabamos de decifrar, podemos, de fato, ver tal mapa de rotas, um plano céu-terra. Em linguagem de signos, e em palavras, os Nefilim desenharam para nós a rota desde seu planeta ao nosso. Textos, de outro modo inexplicáveis, tratando de distâncias celestes fazem também sentido se os lermos em termos de viagem espacial a partir do 12º planeta. Determinado texto, encontrado nas ruínas de Nippur, e que se crê ter 4.000 anos de antiguidade, está agora guardado na coleção Eprest na Universidade de Jena, na Alemanha. O Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity, as ciências exatas na antiguidade, demonstrou que a barra era indubitavelmente uma cópia de uma composição original mais antiga. Contém relações de distâncias celestes começando da Lua até a Terra e depois através do espaço para 6 outros planetas. A segunda parte do texto parece ter fornecido as fórmulas matemáticas para a resolução de qualquer problema interplanetário, afirmando, de acordo com algumas leituras, 40, 4, 20, 6, 40 x 9, é 6, 40, 13 casbu 10 ushmushu.pai limugir sut. 40, 4, 20, 6, 40 x 7, é 5, 11, 6, 40. 10 casbu 11 ush 6 médio gar 2 mugir tabeli mushu passud. Nunca houve um acordo total entre os eruditos quanto à correta leitura das unidades de medição nesta parte do texto. Uma nova leitura foi nos sugerida numa carta do Dr. J. Wilsner, encarregado da coleção Eprest, em Jena. É claro, no entanto, que a segunda parte do texto media distâncias a partir de Chupa, Plutão. Apenas os Nefilim, atravessando as órbitas planetárias, podiam ter concebido estas fórmulas. Apenas eles tinham necessidade destes dados. Levando em consideração que seu próprio planeta e seu objetivo, a Terra, estavam ambos em contínuo movimento, os Nefilim tiveram que direcionar sua nave não para onde a Terra estava na época do lançamento, mas para onde ela estaria na época da chegada. Podemos julgar, com segurança, que os Nefilim projetavam suas trajetórias de modo muito semelhante àquele que empregam os cientistas modernos para fazer os mapas das missões à Lua e a outros planetas. A missão espacial dos Nefilim foi provavelmente lançada do 12º planeta em direção à própria órbita do 12º planeta, mas muito antes de sua chegada às vizinhanças da Terra. Baseando-se nestes e em inúmeros outros fatores, Amnon Sitchin, doutorado em aeronáutica e engenharia, elaborou para nós 2 trajetórias alternativas para a missão espacial. De fato, com pouco gasto de energia, a nave não só mudaria seu curso, mas também diminuiria sua velocidade. Enquanto o 12º planeta, também um veículo espacial, embora de enorme tamanho, continuava sua ampla órbita elíptica, a nave espacial seguiria um curso elíptico muito mais reduzido, e alcançaria a Terra bem antes do 12º planeta. Esta alternativa pode ter oferecido tanto vantagens como desvantagens aos Nefilim.
O período completo de 3.600 anos terrestres, que se aplicava a períodos de exercício de poder e outras atividades sobre a Terra, sugere que eles devem ter preferido a segunda alternativa, a de uma pequena viagem e uma estada nos céus da Terra, coincidindo com a chegada do próprio 12º planeta. Isto teria exigido o lançamento da nave espacial, quando o 12º planeta estava a cerca de meio caminho de perigeu, início de sua rota de volta ao apogeu. Com a velocidade própria do planeta aumentando rapidamente, a nave espacial requeriu fortes motores para ultrapassar seu planeta natal e alcançar a Terra, uns anos antes do 12º planeta. Baseados em complexos dados técnicos assim como em textos mesopotâmicos, podemos dizer que nos parece que os Nefilim adotaram para suas missões à Terra a mesma aproximação que a NASA adotou para as missões à Lua. Quando a nave espacial principal se aproximava do planeta objetivo, Terra, entrava em órbita à volta desse planeta sem aterrissar realmente. Em vez disso, uma nave menor era libertada da nave-mãe e executava a aterrissagem real. Difíceis e precisas como eram as aterrissagens, as decolagens da Terra devem ter sido ainda mais delicadas. A nave de aterrissagem precisava reunir-se à nave-mãe, que tinha então de aquecer os motores e acelerar até velocidades extremamente altas, uma vez que devia alcançar o 12º planeta, que, por essa altura, passava por seu perigeu entre Marte e Júpiter a sua máxima velocidade orbital. O Dr. Sitchin calculou que havia 3 pontos na órbita da nave à volta da Terra, que propiciavam um impulso na direção do 12º planeta. As 3 alternativas ofereciam aos Nefilim a escolha de alcançar o 12º planeta no espaço de 1,1 até 1,6 anos terrestres. Terreno apropriado, orientação da Terra e coordenação perfeita com o planeta natal eram os requisitos necessários para chegadas, aterrissagens, decolagens e partidas bem-sucedidas da Terra. Como veremos, os Nefilim preencheram todos estes requisitos.